E o Internacional, que tem 11 dias de janela de transferências ainda, já finalizou a contratação de um goleiro e quer finalizar mais contratações. No vídeo hoje eu quero te falar um pouco mais sobre Adrielson e Henry Minda, dois zagueiros que o Inter procurou, uma posição que o Inter procura também nessa metade do ano. Quero te falar também sobre lateral esquerda, sobre o Wellington, jogador que é o principal desejo para o Inter por muitos anos. E também quero te falar sobre Di Maria e Oscar. Di Maria, nome que segue sendo falado dentro da TNT, ESPN, Diário Olé na Argentina, e Oscar, que é o nome de um interesse público, onde já disse Eduardo Cudê, presidente Alessandro Barcelos, de um interesse para contratar na metade do ano. No vídeo eu quero te trazer um panorama geral sobre todos esses reforços que o Inter tenta, então só antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar já o teu gostei, te inscrever no canal se tu ainda não é inscrito e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para uma de todas as necessidades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional. E eu quero realmente começar aqui falando o Inter que só treina tarde nesse momento, né? O Inter faz uma atividade às 4h30 da tarde, inclusive, que deve ser aberto. No vídeo da tarde eu vou te falar um pouco mais sobre essa situação. E no vídeo dessa manhã eu quero te falar sobre todos os reforços que o Inter está tentando nesta janela de transferências, que pode acabar também acontecendo somente na metade do ano, mas negócio que o Inter já está começando a fazer. A primeira contratação já confirmada, ontem inclusive ele falou sobre isso, é o goleiro Fabrício, de 38 anos, do Nova Iguaçu. Chega com um contrato até o fim do ano, com um salário de menos de 40 mil por mês, e é um cara que deve chegar entre hoje e amanhã em Porto Alegre. Não vai ser um cara que, por exemplo, vai poder jogar a Copa do Brasil, porque ele já jogou pela equipe do Nova Iguaçu, e a princípio, pelo menos nessa primeira fase, também não pode jogar contra a equipe, não pode jogar pela Sul-Americana. O Inter não falou sobre essa situação, mas pode ser que o Inter tenha inscrevido ele na Sul-Americana de maneira escondida, sem a gente perceber. Isso é algo que o Inter também não negou, tá? Mas, pelo menos de primeira mão, ele também não pode jogar a Sul-Americana, estaria à disposição só para o Campeonato Brasileiro, mas essa incógnita ainda dentro da Sul-Americana, tá bom? Além desse goleiro, o Inter também quer contratar mais alguns jogadores dentro dessa janela. Nessa janela, o Inter, por exemplo, quer contratar o lateral esquerdo Wellington, jogador do São Paulo, um atleta que tem contrato terminando no final do ano e em julho pode assinar já um pré-contrato. A informação que a gente tem do staff do jogador é que o Inter já tem um pré-acordo com o Wellington, e aí na metade do ano o Inter já conseguiria assinar um pré-contrato com ele, e aí tentaria já haver uma liberação de maneira imediata junto ao São Paulo. Só que o Inter já está tentando, né, se antecipar agora, já em abril, tentar esse jogador já para abril, porque é um jogador que vem recebendo algumas sondagens do Zenit da Rússia, do Bayer Leverkusen, recebeu também uma sondagem, por exemplo, do Corinthians. Então o Inter, sabendo que ele não vai renovar com o São Paulo já tentou 2 renovações, ele negou as 2, e o São Paulo, vendo que pode perder o jogador de graça, o Inter entende que daqui a pouco pode conseguir esse jogador nessa janela. Mas aí a informação que a gente tem de São Paulo é que isso não vai acontecer. Por quê? Porque o São Paulo só tem o Wellington para lateral esquerda. É o único lateral esquerdo do plantel deles. Os outros laterais esquerdos que ele tem são 2 jogadores que estão na equipe sub-20. Né? São jogadores que nem foram testados ainda no profissional. Quando o Wellington não está à disposição, normalmente o Thiago Carpini, inclusive, vem improvisando um zagueiro na lateral esquerda. Ora, por exemplo, até o Arboleda já chegou a jogar naquela posição dentro desse Campeonato Paulista. Então, o Wellington é um jogador que não vai ser liberado nesta janela em específico, porque o São Paulo não teria um tempo ou até um jogador nessa janela, que é só uma janela brasileira, para trazer um cara para o lugar do Wellington. Agora, na metade do ano, aí sim, com o Inter fechando um pré-contrato com ele, o Inter poderia conseguir uma liberação imediata, porque com a janela da metade do ano aberta, o São Paulo podendo trazer um lateral esquerdo também que pode atuar fora do Brasil, aí sim há uma possibilidade melhor do São Paulo trazer uma peça de reposição para esse jogador. Então é uma negociação que o Inter começou a fazer agora, mas que a tendência é que só comece a correr a metade do ano. Mas esse é um lateral que o Inter tem muito interesse, com a contratação do lateral esquerdo Wellington, jogador de 23 anos, campeão da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil pelo São Paulo, tá? Outra situação também que eu quero passar para vocês é sobre zagueiros, tá? E aí o Inter sim quer trazer um zagueiro, tá? Isso, se a gente pegar hoje os zagueiros do Inter, quais são? 4. O Inter tem o Vitão, Gabriel Mercado, o Robert Chenan e o Igor Gomes. E tem o quinto, que é o João Della Corte, mas está jogando, por exemplo, até na equipe sub-20. Né? Os 4 zagueiros que o Inter tem são esses. Nesse momento,
o Inter quer trazer mais um jogador. Por quê? Desses 4, o Robert Renan pode sair na metade do ano. É um jogador que está completamente com uma situação inviabilizada no Inter. E o Vitão é um jogador que o Inter ainda tem, né? A gente sabe que o Inter fechou um pré-contrato, o Inter não falou sobre essa situação, mas é um jogador ainda que a gente coloca com uma certa indefinição. E o mercado tem contrato só até o fim do ano e a gente não sabe se ele fica para 2025. Então o Inter pensa já em trazer um zagueiro. 2 nomes, tá? Henry Mina, esse que não chegou pelas mãos do Internacional e sim pelas mãos dele, Henry Mina, o empresário do jogador, que é o mesmo empresário do Borré aqui no Brasil, que é o André Culli, quer oferecer ele para o Internacional. No começo do ano o Inter já chegou assim a olhar esse jogador, mas aí ele acabou optando por continuar na Itália e foi para a equipe do Cagliari, não se adaptou lá no Cagliari, não conseguiu jogar por lá, muito por causa de lesões também, ele tem um histórico de lesões nessas últimas temporadas, parou inclusive de ser convocado pela seleção colombiana, mas é um cara que tem um histórico muito bom, foi campeão com o Palmeiras, né, jogou na equipe do Barcelona, foi campeão espanhol com o Barcelona, jogou muitos anos na equipe do Everton na Premier League, não foi rebaixado nenhum ano, foi bem em todos os anos ali pelo Everton, como titular inclusive. Nesses últimos 2 anos, quando ele foi pro futebol italiano, que daí ele começou a ter realmente essa decadência física, nem técnica, mas sim física, de ter, né, um histórico de lesões e não conseguir acabar tendo uma sequência. Mas é um nome que sim pode pintar a metade do ano, já que é um jogador que ficaria livre no mercado e é uma contratação que o Inter não teria custos. O segundo nome seria o do Adrielson. Esse foi o nome que a gente trouxe ontem. O Adrielson é um jogador que o Inter sondou. A informação foi confirmada pelo empresário do jogador, que sim, o Inter buscou informações sobre o nome do Adrielson. É um cara que desde 19 o Inter já tenta, desde que estava na época do esporte, até quando não era essa direção do Alessandro Barcelos, era a gestão ainda Marcelo Medeiros, e ainda era o técnico, por exemplo, Adair Helman. O Inter já tentava o nome do Adrielson, tá? O Adrielson, em 2022, ele vai pro Botafogo. Quando ele estava jogando ainda na Arábia Saudita, o Inter tenta esse jogador quando tá na Arábia Saudita, jogando no time que era inclusive o time treinado pelo Adair Helman quando estava na Arábia, tá? Mas enfim, não me lembro o nome do time. E aí desse time ele vai para a equipe do Botafogo, então não consegue contratar esse jogador. Na época, se eu não me engano, era o próprio Mano Menezes, já o treinador. E aí do Botafogo ele é vice-campeão brasileiro, vai para a equipe do Lyon, que é o outro time do John Textor, não tá jogando por lá, e o Inter sondou e olhou esse nome, que é uma possibilidade, né? Ainda mais sabendo que o Textor quer contratar o Maurício, já fez uma proposta pelo Maurício. O Inter quer segurar pelo menos até a metade do ano, mas com o intuito de segurar até o fim do ano, mas o Maurício pediu para sair. Poderia, por exemplo, acontecer uma troca. O fato é que o nome do Adrielson também é o nome na mira. O Inter aqui nessa janela já trouxe o goleiro, Fabrício, que eu falei anteriormente, lateral esquerdo é uma possibilidade, e Ángel Di Maria. Essa é uma informação que vem só da Argentina. O Inter fica muito revoltado quando fala desse nome, né? A gente já recebeu de diretores do Inter que não existe absolutamente nada, mas TNT Esportes Argentina, ESPN da Argentina, Diário Olé da Argentina, os principais veículos da Argentina seguem noticiando que o técnico Eduardo Cudê tem conversas. O técnico Eduardo Cudê, que é amigo do Di Maria, o Di Maria, quando surge no Rosário Central, começa jogando no profissional do Rosário Central. Quem estava no time era o técnico Eduardo Cudê. Eles são amigos, são caras que são próximos, e o técnico Eduardo Cudê estaria conversando com o Di Maria sobre uma possibilidade de vir ao Internacional. Mas aí eu volto a dizer, é um jogador que nesse momento a direção do Inter nega veementemente, e além de negar veementemente, é um jogador que o Inter se revolta quando é questionado, tá bom? Além disso, o Oscar, esse sim é o nome que o Inter tem interesse, né? Falando uma contratação de grande quilate, uma contratação de encher aeroporto, o nome do Oscar, esse sim seria o nome que o Inter quer, pensando na metade do ano, mas esse também é uma negociação bem difícil, mas é um interesse que inclusive já é público por parte do Inter, tá? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações, e abraço, valeu, falou e fui!